Olá, pessoal! Hoje retornamos aí com conteúdos de linguagens identitárias brasileiras, tá? Nesses conteúdos de linguagens identitárias brasileiras, nós abordamos tradições culturais, literárias, folclóricas, genuinamente brasileiras, que constituem a identidade brasileira, né, e que costumam também ocorrer no Enem. E na aula de hoje nós falaremos sobre uma manifestação literária popular, né, muito famosa aqui do Brasil, muito popular no Brasil, que é a da literatura de cordel. Então é sobre ela que nós falaremos nessa aula. Bom, a literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino. Os locais onde ela tem grande destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força a partir do século XIX, né? Sobretudo entre 1930 e 1960. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais destacamos João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna, Guimarães Rosa, dentre outros grandes nomes da literatura brasileira. Beleza? Bom, de onde se origina o cordel, né? O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no país em fins do século XVIII. Na Europa, ela começa a aparecer no século XII em outros países, tais como a França, a Espanha e a Itália, e se popularizou com o Renascimento. Tá? Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. No entanto, com o passar do tempo e o advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. Né? E aqui uma das características do cordel é que os versos são feitos de forma artesanal, né? Em folhetos, né? As capas elas são confeccionadas em xilogravura, e depois dos folhetos confeccionados, eles são pregados, né, em cordas, né, onde ficam expostos. Né? Daí o nome literatura de cordel. Cordel vem de corda ou barbante, onde esses folhetos ficam pendurados. Beleza? Bom, as principais características, né, da literatura de cordel. A literatura de cordel tem como principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar, ao mesmo tempo em que ela diverte os leitores. Oposta à literatura tradicional, né, acadêmica, né, que é impressa nos livros, a literatura de cordel é uma tradição literária regional e que se caracteriza por ser feita de forma artesanal. Né? Os folhetos, né, típicos dessa literatura são todos confeccionados artesanalmente. Tá? Então a literatura de cordel é considerada um gênero literário geralmente feito em versos. Né? Ela se afasta dos cânones, né, acadêmicos, na medida em que incorpora uma linguagem e temas populares. Né? Além disso, essa manifestação recorre a outros meios de divulgação. Em alguns casos, os próprios autores são os divulgadores de seus poemas. Beleza? Em relação à linguagem e ao conteúdo, a literatura de cordel ela tem como principais características uma linguagem coloquial, uma linguagem informal. Se utiliza bastante do humor, da ironia e do sarcasmo. Aborda diversos temas geralmente ligados à cultura popular brasileira, como o folclore brasileiro, temas religiosos, profanos, assuntos políticos, episódios históricos, análise de realidade social, dentre outros. E se caracteriza também pela presença de rimas, métrica e oralidade. Beleza? Então, a literatura de cordel ela é escrita em versos, né, em folhetos, né, na forma de versos, mas ela tem uma característica que remete muito à tradição oral. Ok? Bom, a literatura de cordel e o repente, né? As pessoas costumam haver uma confusão entre essas duas manifestações, né? Tanto a literatura de cordel como o repente
são duas manifestações populares e culturais distintas. Embora elas sejam parecidas, cada uma possui suas peculiaridades. O repente, feito pelos repentistas, é baseado na poesia falada e improvisada, geralmente acompanhado de instrumentos musicais. Então, o repentista, ele tem que elaborar uma poesia, né, recitar a poesia de forma improvisada, ele tem que elaborar essa poesia na hora, né, e geralmente acompanhado de instrumentos musicais. Já o cordel é feito pelos cordelistas. É uma poesia popular, tá, escrita em versos, tá, com traços de oralidade divulgado em folhetos. Tá? Então, nisso ela se diferencia do repente. O repente é uma poesia falada e improvisada. O cordel é uma poesia popular divulgada e escrita, né, em folhetos. Ok? Nas feiras de antigamente, com o intuito de vender sua arte, os cordelistas utilizavam-se de técnicas de criatividade para atrair o público. A partir disso, a poesia, né, era recitada, e algumas vezes acompanhada de viola e pandeiro, tal qual acontece no repente, e dramatizada nos locais públicos como forma de despertar o interesse da população. Foi justamente esse fato que gerou muita confusão em relação ao repente. No entanto, no caso da divulgação, o artista, o cordelista, ele fazia uma recitação oral da poesia que constava aí no folheto, né, no cordel. Okay? Mas ela não se confunde com o repente. Beleza? Aqui, gente, eu vou passar para vocês um vídeo aqui para mostrar a característica aí do cordel. Beleza? A diferença do cordel em relação à literatura... Do cordel não, perdão. Do repente. A diferença do repente em relação à literatura de cordel. Ok? Rafael quer ser grande cantador, mas não diz um repente, como eu digo. Quando é pra cantar de improviso, sofre mais de criança de castigo. Eu estava maluco quando eu trouxe esse doido pra vir dublar comigo. Ser ruim do seu jeito eu não consigo, mas você já faz anos que me segue. Vá pra roça, pro cabo da enxada, cata vagem no mato e dá pro jegue. Pra ser grande o senhor não tem talento, sempre quis me vencer, mas não consegue. Rafael é doente, talvez pegue que a amnésia invadiu a sua mente. Quer cantar do meu canto, mas não pode. Quer correr, mas não passa em minha frente. Você pode ser bom fazendo mágica, mas é péssimo na hora do repente. Valdenor disse a mim que é competente e canta 4 canções em uma sala. Aprendeu a recitar alguns poemas, leva 20 livretos numa mala. Fala bem imitando os cantadores, mas não tem consciência do que fala. Cantador do seu tipo não me abala e nem canta de galo em minha aldeia. Se sair defamando do meu nome, pelo menos olhar de cara feia. Uma agulha costura a sua boca pra deixar de falar da vida dela. O meu dom ainda corre em minha veia, a viola ainda é meu logotipo. Quem vier para disputar comigo no primeiro baião logo eu dissipo. Que um grão de areia ainda é maior do que 10 repentistas do seu tipo. Nos eventos que chego e participo, sempre tiro um 10 na minha nota. Preparei pra você uma armadilha e você caiu como um idiota. Vai sofrer como um jegue encangalhado que só come a ração que o dono bota.
Essa sua cantiga colorada está longe demais de me assombrar. Você trouxe uma corda prometendo que com ela hoje iria me surrar. E essa mesma que trouxe em sua mão vai servir quando eu for lhe enforcar. Você pode ser bom pra recitar, mas é péssimo cantando improvisado. Toda vez que me enfrenta na cadeira pra tocar o baião só toca errado. Vou mandar pro roçado parente pra morrer como um burro espadoado. Pra você que quer ser tão engraçado, hoje o circo de esquina é o mesmo passo. Vou comprar 5 metros de uma lona, 10 cadeiras e 3 barras de aço. E vou cobrar R$1 de cada ingresso para o povo escutar esse palhaço. Rafael quer ter força no seu braço, mas pra mim é pequeno e canta todo. Toda vez que me enfrenta, ele já sabe que cantando eu lhe boto no sufoco. Vou lhe dar uma inchada tramontina e lhe mandar pro sertão arrancar tudo. Eu já infernizei poeta broco, que na arte se mostra pegar bola. Sendo vago e pequeno eu piso em cima, e sendo grande cantando eu me passola. E o que eu machucar fica com trauma, e nunca mais ele abraça uma viola. Bom, gente, e aqui eu vou passar para vocês aqui os principais representantes da literatura do cordel aqui no Brasil, né? Os autores da literatura de cordel, eles são denominados de cordelistas, né? Segundo pesquisas atuais, estima-se que há no Brasil cerca de 4.000 artistas em atividade, né? Dos quais se destacam, né, os grandes nomes do cordel no Brasil são Apolônio Alves dos Santos, Cego Aderaldo, Cuíca de Santo Amaro, Guaipuã Vieira, Firmino Teixeira do Amaral, João Ferreira de Lima, João Martins de Ataíde, Manuel Monteiro, Leandro Gomes de Barros, José Alves Sobrinho, Homero do Rego Barros, Patativa do Assaré, né? o codinome de Antônio Gonçalves da Silva, Theo Azevedo, Gonçalo Ferreira da Silva e João de Cristo Rei. Ok? Bom, e aqui eu trago alguns exemplos de poemas de cordel para vocês, né, para vocês terem uma noção, né, das características desse estilo literário, né, desse gênero literário. Né. Aqui desse lado esquerdo eu trago para vocês o poema intitulado As Proezas de João Grilo, de autoria de João Martins de Ataíde. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois da hora pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: "Não me arranhe, não jogue neste animal, que talvez você não ganhe." Na noite que João nasceu, houve um eclipse da lua, e detonou um vulcão que ainda continua. Naquela noite correu, um lobisomem morreu. Porém, João Grilo criou-se, pequeno, negro e sambudo, as pernas tortas e finas, a boca grande e beiçudo. No sítio onde morava, dava notícia de tudo. Beleza? E aqui do lado direito eu tenho o poema O Fiscal e a Lagarta, de Leandro Gomes de Barros. Né? Estava um dia uma lagarta, debaixo de um pé de fumo, quando levantou a vista. Viu o fiscal do consumo, disse a lagarta consigo: "Eu hoje me desarrumo." O fiscal perguntou logo: "Inseto, o que estás roendo?" A lagarta perguntou-lhe: "Fiscal, o que andas fazendo?" "Aperreando o comércio, tomando tudo e comendo." Disse o fiscal: "Para imposto, o governo me nomeia." A lagarta respondeu-lhe: "Você precisa cadeia, para perder o costume de andar roubando de meia." Disse o fiscal: "O governo não poderá se manter sem procurar o imposto de quem comprar e vender. Artista e agricultor pagam por justo dever." Então, nesses dois exemplos aqui, nós notamos aí, né, algumas características, né,
da poesia de cordel, né, nós podemos perceber que há um traço de oralidade, né, de tradição oral, há uma métrica, né, há ritmo, há métrica nesses poemas, beleza? E as temáticas que eles tratam, né, são ligadas às tradições populares, né, à religiosidade, ao folclore brasileiro. Tem também algo de crítica política, ok? Então essas são algumas características aí que nós podemos vislumbrar da literatura de cordel, que nós evidenciamos aí nesses dois exemplos aqui de poemas de cordel, ok? Bom, aí nós iniciamos a sessão da nossa aula colocando em prática, no qual trago questões de Enem vestibulares, né, que aborda o tema que nós acabamos de estudar, né? E aqui eu trago para vocês uma questão do Enem de 2014, que em seu enunciado nos apresenta o seguinte texto, né? O cordel resiste à tecnologia gráfica. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. O Cariri é uma região do Ceará. É a literatura de cordel que atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Na contramão do progresso, informatizou a indústria gráfica, a Lira Nordestina de Juazeiro do Norte e a Academia dos Cordelistas do Crato conservam em suas oficinas velhas máquinas para impressão de seus cordéis. A chapa para impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 1 hora para a confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também manual, para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia de trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel. As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham ensinado sua técnica aos índios, como uma atividade extracatequese, partindo do princípio religioso que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre e sujeita aos maus pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. Tá? Então, gente, e aí nós temos o comando da questão. A estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas da impressão manual e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel. Alternativa A, realça a importância da xilogravura sobre o clichê. Alternativa B, oportuniza a renovação dessa arte na modernidade. Alternativa C, demonstra a utilidade desses textos para a catequese. Alternativa D, revela a necessidade da busca das origens dessa literatura. Ou alternativa E, auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular. Bom, gente, o que cabe nós destacarmos aí, né? O texto, ele claramente, né, ele aborda que a manutenção, né, da confecção artesanal da literatura de cordel visa manter a essência dessa identidade, né, dessa tradição popular, né? É o que o texto nos diz aqui. O cordel resiste à tecnologia gráfica. O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel que atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e telúrico. Então, o texto ele faz uma alusão à manutenção dessa confecção artesanal como uma forma de resistência à modernidade e como elemento de manutenção da identidade popular. Beleza? Então, deixa eu ligar aqui o ponteiro. Então, a partir dessa análise, a alternativa correta só pode ser a alternativa E. A estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas da impressão manual
e da confecção da xilogravura na produção de folhetos de cordel, auxilia na manutenção da essência identitária dessa tradição popular. Ok? Aqui. Então, desse modo, a alternativa E é aí a alternativa correta. Bom, gente, aqui eu trago para vocês o gabarito, o comentário da questão, ok? Como sempre, eu vou deixar o PDF dessa aula disponível no link aqui na descrição do vídeo, abaixo, para quem quiser ou se interessar em baixar, ok? E assim nós encerramos aí mais um conteúdo aí de linguagens identitárias brasileiras aqui para o canal. Mais uma vez eu peço, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, ok? Ajude o Prof. Enem a dar aquele up e alcançar o maior número de pessoas possível, ok? Então, um forte abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo.